Toda essa evolução científica de conhecimento interdisciplinar que a gente tem da absorção de agentes gerou uma classificação meio que comum, que ela já está, digamos, bem padronizada, ela é aberta, mas é difícil que ela saia desses quatro grandes, não vou chamar de conceitos, mas de desses quatro grandes ecossistemas, né? Primeiro, os agentes do tipo autônomos. E aí o nível de autonomia já é um ponto depois aqui da classificação, né? O que é ser autônomo? É, dado uma circunstância, um contexto, objetivos e uma proposta de atividades, eu tomar decisões e tomar ações de forma sozinha. Essa autonomia nos traz uma série de complexidades e uma série de reflexões, porque até hoje, se a gente for ver nesses 10 mil anos ou mais de civilização que a gente tem como a gente conhece, sempre o ser humano esteve no centro da decisão. Nunca foi dado nenhum tipo de autonomia para máquinas decidirem. Máquinas executam tarefas complexas, várias tarefas que os seres humanos não conseguem fazer, mas quem decide é o humano. Aqui a gente está falando de um ponto de vista de inflexão e a gente vai ter agentes percebendo o ambiente com objetivos claros ou não tão claros e tomando decisão de forma autônoma. Isso traz um novo tipo de reflexão de sociedade, de economia, de educação, de forma de trabalho. Então, as consequências são amplas. O segundo tipo são os agentes colaborativos. Por que agentes colaborativos? Porque se verificou que quanto maior o espaço matemático de decisão para um modelo entender a probabilidade do que vai acontecer a seguir, se eu dividir ele em pequenas fatias, aumenta-se muito mais a performance. Vide que se eu tenho uma tarefa que eu preciso de 5 etapas, se eu quiser pedir para uma IA fazer uma tarefa em uma requisição, pedir para fazer as 5 tarefas, ela na terceira, na quarta já vai estar alucinando pelo contexto que a gente tem. Mas se eu colaborar e dividir isso entre entidades e times que colaboram, aquilo aumenta muito a performance. E isso nos traz a um outro raciocínio, né? O que é colaboração em um sistema agêntico? Como ela se dá? Como seria a colaboração entre agentes, computadores, softwares, seres humanos e times, né? Tudo isso ainda está em construção e a gente não tem resposta. Então, isso que é o interessante do que nós estamos vivendo, né? Se a gente olhar o terceiro item, multiagentes. Aqui é o campo que eu sou mais apaixonado, que eu tenho maior vibração. Os multiagentes é a capacidade que a gente tem de mimetizar, de trazer todos esses aspectos da biologia evolutiva para dentro do campo da ciência da computação e transformar isso em sistemas que sejam úteis, trabalhando com vários agentes com diversos tipos de personalidade, objetivos, aprendizagem, esses times de agentes. Isso é muito interessante, porque ele nos traz um nível de raciocínio, complexidade, formas de agir totalmente diferente. Pensem comigo. Hoje, para contratar uma pessoa, eu peço para uma outra empresa ou abro uma vaga no LinkedIn. Agora eu vou dizer assim, ó, não, 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 por favor, meu agente de A, vá lá e contrate uma pessoa para mim. E eu não vou ter nenhum tipo de... Eu só vou dar as diretrizes e quando ver, ó, contratei essa pessoa aqui que eu vi que ela é a melhor. Isso muda totalmente a forma como a gente trabalha e como é que a gente vê a concepção de processo decisão hoje. E aí,
Se a gente não mudar o filtro do change management, ou seja, da forma como a gente trabalha, realmente não vai ter como incorporar toda a concepção de agentes. E os multi-agents, essa arquitetura multi-agents, né? Eu quero mostrar aqui para vocês. Multi-agents architecture, né? Se fala... Eu gosto dessa aqui porque ela resume muito bem do Landgraph, né? Se a gente olhar, né, os tipos que a gente pode trabalhar com vários agentes, né, desde um single agent até trabalhar em rede, um agente supervisor, agentes trabalhando com uma LLM, agentes hierárquicos, né, que tem uma hierarquia de decisão, e até células customizadas que podem ser self-learning architecture, né? Ou seja, eu digo para os meus agentes que eles têm que achar a melhor forma deles trabalharem entre si. Isso tudo nos traz esses 4 juntos, que eu estou separando aqui só para ser didático, mas eles todos juntos se misturam, podendo conceber um novo flow, um novo espaço, uma nova concepção que a gente não tem como definir entre um ponto e o outro o que eles são. Ou seja, eles podem criar vários tipos de organismos dentro dessa classificação, tá? Então, eu não quero que vocês vejam como uma classificação. Ah, tá, mas ou ele é autônomo ou ele é colaborativo. Não, ele pode ser autônomo, colaborativo e hierárquico, e não ser multiagente. Então, cada um deles aqui tem uma árvore, e essa árvore tem N ramificações, N subclassificações, onde a gente simplesmente tem uma capacidade, um potencial de gerar N tipos, milhares de tipos, não se sabe, de estruturas de agentes. E isso que nos traz a grande relevância e reflexão que precisa, sim, de uma governança para fazer isso dentro das empresas. E se não tiver uma governança no pensamento, dentro do mindset de agentes, nós com certeza vamos ter um problema, porque se a gente não está trazendo, mas eu preciso pensar não com as bases que eu pensava do passado, mas sim com essas bases novas, que são essas novas hermenêuticas e heurísticas que estão surgindo com a IA no nosso dia a dia. Como é que vai ser uma hierarquia? Daqui a pouco eu vou ter um agente mandando num time de pessoas. Eu vou ter um time de agentes num hospital. Em vez de ser médico, tem algum grupo de médicos trabalhando à distância, cuidando de vários agentes que estão dando ordens para pessoas lá na ponta para cuidar dos pacientes no hospital. Ou a gente vai ter tribunais que vão ter discutir apelações via agentes. Então é uma mudança de ser humano-centrista para agent-centric. E isso nos traz uma concepção totalmente nova de filosofia, psicologia, raciocínio, de algoritmo, de concepção mesmo de UI, UX, design, de engenharia de software, de como a gente tem uma relação com o que a gente chama de software custo zero. Então, como é que tudo isso vai se dar, né? Esse espectro novo que a gente está vivendo, ele nos traz uma série de benefícios que, se a gente aproveitar bem, com certeza na sociedade a gente vai ter ganhos aí espetaculares nos próximos 5, 10 anos, tá?